Olá a todos, todas e todes, bem-vindos a mais um ciclo de debates do Observatório EduTécia. Hoje a gente vai estar com dois representantes do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, o NIC-BR, que foi criado em 2005 pelo Comitê Gestor da Internet. Então, a gente convidou eles aqui para apresentar o NIC e toda essa parte de pesquisa que o NIC tem, que a gente também no Observatório utiliza, principalmente a pesquisa TICS na educação, mas tem outros belíssimos projetos, dentre eles um novo observatório também, né, que o Paulo e a Daniela vão apresentar. Né? Então, eu vou deixar aqui o Paulo Küster Neto, não sei se eu pronunciei corretamente, e a Daniela Costa apresentarem o NIC, e depois a gente vai fazer, enfim, uma dinâmica aqui de perguntas, principalmente, né, sobre o tema, mais uma vez, inteligência artificial, na pesquisa, né, como é que a gente pode utilizar, ou se temos utilizado a inteligência artificial na pesquisa, e como é que a gente pode futuramente prever algumas coisas, o impacto na pesquisa, como é que a gente pode mensurar também como é que a inteligência artificial tem sido utilizada. Então, vou passar a palavra já para o Paulo, para apresentar, né, o NIC e todos esses projetos, e depois a gente volta aqui para umas questões específicas. Paulo, você quer apresentar já o... Você consegue apresentar já o Consigo. PowerPoint? Primeiro, queria te agradecer, Paulo. É um prazer estar aqui nesses debates da EduTécia, e prestigiar o evento. É muito importante que a gente tenha esses debates sobre a inteligência artificial e os impactos dela na sociedade. E eu vou carregar minha apresentação para poder guiar um pouco sobre os projetos do NIC. Só um momento. Então, agradeço a todos e todas que estão acompanhando esse evento. Eu venho aqui representando o NIC-BR, ligado ao Comitê Gestor da Internet, como a Paula bem apresentou, e eu vou comentar um pouco sobre os projetos de ciência de dados e inteligência artificial dentro do NIC. Eu vou dividir essa apresentação com a Daniela, que vai apresentar as pesquisas TIC e também os projetos do CETIC, que é o departamento dentro do NIC que levanta os indicadores sobre o uso e adoção das tecnologias em diversos setores da sociedade. E eu vou fazer, em primeiro lugar, a parte institucional. Vamos. Então, a agenda que eu trouxe hoje é comentar de maneira muito breve sobre o modelo de governança de internet aqui no Brasil, sobre o CGI e o NIC, comentar um pouco, como tema de inteligência artificial, sobre a estratégia e as áreas críticas para o desenvolvimento da IA aqui no Brasil, comentar sobre o recém-lançado projeto do Observatório de IA, que foi lançado pelo NIC recentemente e já está disponível para a sociedade. Vou mostrar um pouco para vocês. Vou comentar aí, gerando da parte mais específica, sobre a área de medição de qualidade de internet e a medição de conectividade em todo o país, ligando com a área de ciência de dados, e aí mostrar como é possível o setor público se favorecer de políticas públicas em tempo real, adotando essa perspectiva da ciência de dados e também da parte de inteligência artificial, que é a parte final da apresentação. Então, como é possível inovar por meio dessas novas metodologias, e trazer essa IA para o bem público, que é uma IA que não está voltada a ela mesma, ela está voltada para o desenvolvimento da sociedade. Então, eu vou começar a apresentação institucional. Bom, para quem não conhece, o NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, ela é uma empresa sem fins de lucro e ela é ligada ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. É um modelo multissetorial e eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, esse modelo de governança, ele, na verdade, é uma referência mundial. Diversos eventos que a gente acompanha ou conduz mesmo dentro e fora do país, eles referenciam esse modelo que congrega diversos setores da sociedade dentro do próprio conselho do NIC.
Então, a gente acomoda diversas vozes da sociedade de maneira a criar um ambiente plural, com diferentes perspectivas, e aí, a partir dessa composição do comitê gestor, ou das cadeiras do conselho do NIC, ela se transforma em alguns projetos de âmbito técnico, de recomendação de procedimentos, de levantamento de indicadores de tecnologia da informação e comunicação, de pesquisas da área de segurança. Eu vou comentar de forma muito breve, mas eu passo um pouco sobre esse modelo de governança. Então, como é composto o modelo do CGI.br? Então, ele é composto por diversas cadeiras no conselho, na parte esquerda aqui do slide. Então, nós temos 9 representantes do setor governamental, 4 do setor empresarial, 4 do terceiro setor, 3 da comunidade científica e um representante de notório saber. E aí, do lado direito, a gente consegue ver um pouco sobre a missão do NIC e quais as diretivas, e quais os projetos o CG constrói de maneira um pouco mais abstrata, e depois isso se traduz nas iniciativas dentro do próprio NIC.br. Então, a gente estabelece diretivas sobre o uso da internet aqui no Brasil, recomenda procedimentos, tenta estabelecer diretivas para a administração do registro de domínios.br. Então, todo o registro de domínio.br, que é registrado aqui dentro do país, ele reverte em termos financeiros para todo esse arcabouço de pesquisa que o NIC desenvolve. Para além disso, a gente tem projetos também de mapeamento da conectividade e de indicadores e estatísticas sobre o uso da tecnologia em todo o território nacional. Então, essa parte do conselho do NIC. Então, o NIC, como eu comentei, é uma entidade privada sem fim de lucro, que foi criada em 2005, e ela implementa essas decisões e projetos que são designados pelo comitê. Então, dentro do NIC, a gente está dividido em alguns grupos de pesquisa, ou centros regionais de pesquisa. Então, a Daniela vai comentar um pouco sobre o CETI, que é o centro que ela representa aqui. Eu represento o CEPTRO, e também existem outros centros, como o CEWEB, que desenvolve estudos sobre as tecnologias web, e também a parte do CERT, que é mais voltada à parte de segurança cibernética, tratamento de incidentes e relação de segurança digital aqui no Brasil. Então, de uma maneira geral, a institucional ela passa um pouco para esse modelo multissetorial, que depois se traduz dentro da própria empresa em diversos centros de pesquisa, que se assemelha, de alguma maneira, a como as universidades um pouco trabalham, né? Aí, adentrando um pouco sobre o tema da inteligência artificial, é, a gente trabalha de fato com as tecnologias, e a inteligência artificial ela é muito centrada em dados, e ela de fato ela é uma tecnologia em si só, uma área bem guarda-chuva que acomoda diversos tipos de pesquisa ou tipos de metodologia. Hoje está muito em voga a IA generativa, a gente fala muito do ChatGPT, do Gemini, mas a inteligência artificial é muito maior que isso. Então, tem diversos tipos de estudos ou campos dentro da IA que também são voltados um pouco para a condução de metodologias estatísticas mais dinâmicas, ou que se valem de dados para poder entender fenômenos ou emergir algum tipo de padrão que depois a gente consegue lidar com outros tipos de análise, que é a área que eu represento, a parte de ciência de dados. Então, em relação à IA, para acompanhar a IA no âmbito nacional, acho que é importante pensar quais eixos deveriam ser acompanhados, quais seriam essas áreas críticas dentro dessa super área de IA, né? E como avaliar o progresso disso ao longo do tempo, para perceber se a IA ela está seguindo na direção da estratégia brasileira de inteligência artificial, e se ela está, de alguma maneira, ajudando o país a se desenvolver, não só economicamente, mas também socialmente falando, né? Então, falando um pouco da estratégia brasileira de inteligência artificial, então a gente tem alguns eixos verticais, que vocês podem ver aqui na parte direita do slide. Então, a parte de educação, a força de trabalho e capacitação, empreendedorismo,
aplicação nos setores produtivos, aplicação no poder público, segurança pública, todos em verde na parte direita, e os eixos transversais. Então é importante olhar para a parte de legislação, de regulação e do uso ético da IA, né? Então, como eu disse, a IA tem que estar em favor da sociedade e do desenvolvimento da sociedade. Tem o eixo de governança de IA, e especialmente nesse, o MCTI, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ela designou o NIC como o ator para a construção do Observatório de IA no país. E aí, por último, os aspectos internacionais, porque aí ela não está presa dentro de um país, é uma tecnologia que está mudando todos os setores da sociedade, ela é transversal completamente, e diversos países estão se abastecendo disso para construir também estratégias dentro da sua própria matriz de desenvolvimento, né? Então, passando um pouco sobre isso, então, os princípios éticos, os investimentos sustentados em pesquisa de IA, a remoção de barreiras à inovação, a capacitação e formação de profissionais para o ecossistema de IA, e aí não só pessoal de tecnologia, mas tem de diversas outras áreas do conhecimento que também são importantes e devem se abastecer desse tipo de tecnologia para poder construir pesquisas que se assentam também em IA, e o estímulo à inovação e desenvolvimento da IA em ambiente internacional. E, por último, deve ser saudável a construção de um ambiente de cooperação entre diversos entes públicos e privados, a área do setor privado, a área da academia e a área da, eh, do setor público também. Passando por isso, então, adentrando sobre um projeto do NIC, onde foi designado ao NIC a construção do Observatório de Inteligência Artificial. A gente conduz isso com alguns parceiros, mas na construção desse projeto, logo no início do projeto, quando a gente começou a estruturá-lo, a gente tentou responder basicamente a três perguntas fundamentais, que é o que está aqui no slide. O que monitorar e como a gente poderia monitorar a IA, como implementar um repositório de documentos de referência, dado que é uma área bem ampla, e de como estabelecer essas redes de cooperação entre os entes públicos e privados. E aí os principais atributos dentro desse observatório, que ele já foi lançado, é que a IA ela cobre múltiplas disciplinas. Então, ela, de fato, não é algo voltado só à tecnologia, muito pelo contrário. Eu acho que ela se abastece de especialistas de diversas áreas e é por isso que ela é tão mais rica, porque de alguma forma ela quebra aquela noção das caixas que algumas vezes a gente vem daquele modelo mais da academia. Ela tenta de alguma forma unir as ciências para que a gente construa isso em conjunto com os especialistas de cada uma dessas áreas. Então, ela deve cobrir múltiplas disciplinas que são críticas para o desenvolvimento do país. O observatório ele deve disponibilizar dados e informações relevantes e evidências para a tomada de decisões de políticas públicas e para o fomento do desenvolvimento da IA, e ela deve promover a cooperação, como eu comentei, do governo, da academia, da comunidade técnica, do setor privado dentro da sociedade. Dentro dessas áreas potenciais para o monitoramento e da construção desses repositórios e ferramentas, a gente também tem alguns tipos de informações que não são conflitantes, na verdade, eles são complementares. Então, a gente tem informações de natureza um pouco mais qualitativa, os documentos de referência, e aquela parte de quantitativa, que é o levantamento dos indicadores que a Daniela vai comentar depois. Então, dentro disso, a gente entende que seriam áreas potenciais para o monitoramento, a adoção e uso de aplicações de IA no setor produtivo, a produção de conhecimento, as redes de pesquisa e patentes, a formação de competências e habilidades voltadas para a IA, a questão da empregabilidade de startups, é importante entender como isso está movimentando dentro da área privada, e a parte do monitoramento de tendências
e de políticas públicas e aspectos regulatórios, para além, obviamente, do Brasil se inserir numa agenda internacional de monitoramento, de acompanhamento da inteligência artificial. E aqui eu coloco um slide para poder mostrar um pouco de como isso se traduz na prática do lançamento do Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial. Deixo o QR Code para vocês escanearem. E do lado direito, eu mostro um pouco da ferramenta de visualização de dados que foi construída com os parceiros do NIC e levantamento de indicadores de IA em alguns setores da sociedade que, de alguma forma, dialogam com a estratégia brasileira de inteligência artificial. Então, dentro daquelas áreas estratégicas de adoção e uso, a gente tem a economia digital, a gente tem a área de educação, a gente tem a área de governo eletrônico, a gente tem a área de saúde, a gente tem a área de propriedade intelectual em relação às patentes e publicações científicas, e também a educação, ela cria uma segunda vertente, que é a área de formação, de capacitação. Então, também tem essa área, por enquanto, de educação básica, e o observatório está evoluindo em relação às parcerias, então a gente está compondo novos indicadores para poder divulgar isso dentro do próprio site do observatório. Pausando um pouco a parte do projeto transversal de IA, eu vou adentrar agora dentro de um dos centros do NIC, que é o CEPTRO, para comentar também dentro do centro de algumas iniciativas de ciência de dados, de educação e de inteligência artificial. Então, acho que eu vou mudar um pouco o chapéu agora para entrar dentro do centro de pesquisa. Então, eu venho aqui agora falar da área de medição de qualidade de internet ou de medição de conectividade, que é uma área dentro do NIC responsável por coletar, acompanhar e analisar a qualidade da internet no país. E por que isso é importante? Porque a conectividade, no fundo, é a base para a construção de outros tipos de tecnologia. Sem conectividade, a gente não consegue se abastecer das informações que a gente precisa ou das aplicações para conseguir, então, traduzir isso em visualizações, em informações úteis para o público que está se abastecendo daquele tipo de informação. Então, ela, no fundo, é a base de tudo e por isso a gente precisa entender essa conectividade não só no âmbito de sumarização do país, mas dentro do país as suas desigualdades em relação à geografia e a relação em outros estratos sociais e econômicos. Então, de alguma maneira, essa área ela contribui com a universalização do acesso à internet, embora o NIC não conecte ninguém de maneira prática, no fundo a gente acompanha a evolução dessa conectividade ao longo do tempo e isso dialoga de forma bem objetiva com alguns objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. A segunda objetiva é entender o panorama da conectividade, como eu comentei. O NIC ele constrói alguns instrumentos de coleta, que no fundo são medidores que a sociedade ela se abastece e contribui com esses dados para que a gente já consiga acompanhar essa evolução em tempo real, quebrando em diversos estratos que são construídos dentro das análises. É importante enxergar essa desigualdade digital por meio dessas métricas e conseguir como a gente conseguiria contribuir para apontar aspectos que deveriam ser abordados em políticas públicas, onde a gente enxerga que poderia ter um espaço para evolução, porque o país é um país diverso e a gente entende que a desigualdade digital, ela também vem na linha da desigualdade econômica, desigualdade social. Então, o país ele não funciona de maneira unificada, uniforme. Isso vem sendo carregado ao longo de décadas ou séculos, né? E a gente tem que reduzir esse gap. E, por último, o setor público precisa se abastecer de alguma maneira de dados empíricos para tomar decisões assertivas, baseadas em dados, e acompanhar essa evolução e monitoramento da qualidade da internet no país. Algumas das pesquisas, não vou me alongar comentando delas, que são desenvolvidas pela área. Em relação à conectividade na área de educação, tem uma
uma pesquisa que foi conduzida em conjunto também com outros parceiros, falando de qual velocidade adequada para a escola. Um projeto um pouco maior no âmbito do GIS, que é o Grupo Interinstitucional de Conectividade na Educação, que oferece parâmetros e orientações de infraestrutura e distribuição e sinal de conectividade dentro da escola, inclusive aborda modelos de financiamento existentes. Um estudo que foi lançado no início da Covid, já faz algum tempo, mas que foi importante para entender a robustez de como essa mudança de padrão de uso de conectividade se deu dentro do ambiente da pandemia, uma vez que as pessoas se deslocaram de escritórios para suas residências. E, por último, falando de inteligência artificial, um modelo inferencial de tecnologia de acesso que apoia as políticas públicas do país de conectividade, mas eu vou comentar um pouco depois. Com relação ao setor público, que acho que é uma parte importante aqui da apresentação, é importante o setor público enxergar que a tecnologia ela vai evoluindo muito depressa e às vezes é muito difícil fazer esse acompanhamento muito granular, porque isso é muito custoso em termos de pesquisa. Então é importante enxergar o leque de indicadores, estatísticas, como a Dani vai trazer depois, e também outras metodologias de Big Data para poder acompanhar essa evolução das tecnologias na sociedade. Então, a política pública hoje ela está evoluindo para ter dados em tempo real, para poder traçar cenários e acompanhar essas mudanças dentro do país. Aqui um exemplo específico de escolas, um projeto que também é conduzido aqui pelo NIC, de identificação de escolas desconectadas. Então, são todas escolas públicas de educação básica, e a gente fez um mapeamento da geografia, que ela se mostra essencial como um eixo de análise de política pública, para poder adentrar dentro do setor público, como é que a gente consegue apoiá-los para identificar qual é o esforço, qual é o local que eles deveriam centrar para poder trabalhar essa questão da conectividade. E, de novo, o NIC ele não conecta, mas ele traduz isso em dados, em visualizações, em documentos de referência, para poder ajudar o setor público a entender um pouco esse cenário. E aí o mapa do lado esquerdo, na parte verde, a gente identifica as escolas públicas em atividade da educação básica que estão conectadas, e de maneira discreta, mas em vermelho, são as escolas que hoje declaram não estar conectadas. Então, a gente claramente observa um padrão geográfico, principalmente na região Nordeste e Norte, onde a tecnologia ainda não chegou, a questão da conectividade não chegou por diversos desafios. Não é só falta de vontade do setor público, mas existem desafios geográficos, lembrando que a área da região norte, ela engloba a Amazônia e tecnologias físicas cabeadas, elas têm dificuldade de enxergar, de chegar até essas áreas remotas. Então, de alguma forma, a gente tem que entender isso e viabilizar dentro do leque de tecnologias existentes outros tipos de tecnologia para chegar até esses locais. E aqui, adentrando dentro do projeto de mapeamento de conectividade na educação, o NIC ele construiu um instrumento de medição que está presente hoje em aproximadamente 80 mil escolas públicas de educação básica, que em tempo real eles fornecem à sociedade a mensuração da conectividade dessas escolas e o acompanhamento e cruzamento com outras bases públicas para que seja possível verificar se os usos pedagógicos estão adequados à conectividade ou entender os cenários de conectividade dentro de diferentes estados, dentro de diferentes municípios e outras nuances ligadas à área de tecnologia da informação e comunicação que se assentam sobre a conectividade. Esse é o projeto, o site, eu deixo a URL para vocês acompanharem. Do lado direito é um instrumento que foi construído pelo NIC para apoiar essa política pública, e vocês lá podem escolher dentro da ferramenta o estado, a rede municipal ou estadual, e inclusive escolher um município para fazer esse acompanhamento. Está disponível para toda a sociedade de maneira gratuita. Entrando na parte de inovação para a formulação de políticas públicas e de diagnóstico,
eu vou colocar um pouco da área de inteligência artificial, e aí existem alguns tipos de inteligência artificial. E aí eu vou pular um pouco a IA generativa, que talvez seja um pouco do hype hoje, mas vou falar de outros tipos de modelo, e neste caso o modelo supervisionado, dentro da área de modelo supervisionado, um tipo de inteligência artificial que a partir de dados de conectividade, como esses que eu mostrei no slide anterior, eles permitem que a gente consiga inferir que tipo de tecnologia está presente em escolas e no território. E por que isso é importante? Porque dependendo do tipo de tecnologia, ele vai ter uma qualidade melhor, e isso vai levar a um uso mais eficiente, tanto no pedagógico como nas residências, e isso pode ajudar o setor público a induzir outros tipos de política de tecnologia dentro do país. Então, esse é um uso efetivo que está sendo feito hoje, e parte desses resultados foi usado na construção do novo PAC. E aqui, como se traduz no território, então o modelo de classificação de tecnologias de acesso permite identificar, por exemplo, onde existe fibra dentro de estados ou municípios, no território nacional, e a gente consegue enxergar o padrão geográfico de como a tecnologia vai se espalhando. Esse modelo é importante não porque não existam dados sobre tecnologias de acesso. O problema é que a informação ela está segmentada. E como ela está segmentada com diversos atores de provimento de acesso, seria quase um esforço hercúleo tentar coletar esse dado com cada um dos atores para poder trazer isso a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês. Então, de alguma forma, o modelo de IA, se apoiando sobre a conectividade com os dados que o NIC já possui, ele consegue trazer isso de maneira automatizada, e isso ajuda bastante na indução das políticas públicas. Aqui, de novo, falando das escolas, do lado direito, a gente tentou verificar quais as escolas já possuem a fibra ótica hoje em uso na sua conexão, e naquelas que não possuem fibra ótica hoje, a gente tentou estimar a distância da escola até o ponto de fibra mais próximo. E, de novo, o porquê disso? Porque a política pública precisa pensar financeiramente de como levar a fibra até essas escolas que hoje não possuem. Então, a distância ela é importante, porque dependendo da distância, pode ser bastante mais custoso e pode ser necessário avaliar outros tipos de tecnologia. Eu trouxe o exemplo das escolas, mas a gente também fez esse exercício em relação aos estabelecimentos de saúde. Eu estou terminando a apresentação, então outro tipo de inteligência artificial que pode ser aplicado para o ambiente de pesquisa, ela pode ser esse modelo não supervisionado, onde eu não preciso necessariamente coletar uma massa grande de dados, treinar o modelo, fazer a avaliação da acurácia, verificar os vieses, etc., antes de predizer, que foi esse modelo que eu trouxe anteriormente. Esse tipo de modelo agora, que foi um artigo científico, ele no fundo, ele se abastece também de dados, mas a partir dos dados que possuímos para fazer essa análise, ele tenta construir algum tipo de padrão multidimensional. Então, a gente tem diversas variáveis e dentro dessa técnica, a gente tenta verificar essa clusterização, esse agrupamento de diversos indicadores, e aí o especialista da área, ele vai escrever tentando verificar esses padrões que possam emergir para poder identificar, dentro da sua área de especialidade, como cobrir esse tipo de fenômeno. Então, aqui eu estou mostrando algumas visualizações desse tipo de clusterização. E, por último, cruzamento com alguns índices socioeconômicos, é, por exemplo, o IDH, ou o municipal, no caso, o índice Gini. Então, são maneiras de usar a IA, que não é IA generativa, que não é um modelo supervisionado, que não necessariamente demandam um volume de dados colossal ou uma estrutura de infraestrutura por trás, que acho que especialistas de diversas áreas podem se abastecer e podem construir pesquisas baseadas nesse tipo de metodologia,
porque a academia já usa outras metodologias. A IA é uma metodologia adicional, alternativa. Então, acho que isso vale para todas as áreas do conhecimento. Desculpa me alongar, mas acho que eu termino minha apresentação e deixo o meu contato aqui. Obrigada, Paulo. Foi fantástico, super didático. Acho que deu para acompanhar tudo. Eu não sei se a gente passa para Dani. Dani, você também preparou uma apresentação? Eu preparei, Paula, mas é um pouco rapidinho, é só para falar um pouquinho das pesquisas Survey, tá? E da educação mais especificamente, mas vai ser bem rapidinho. Bom, em primeiro lugar, agradeço muito o convite. O Observatório Edutécia é um projeto muito relevante, especialmente para os educadores, para as políticas públicas de tecnologias na educação. Então, é um prazer muito grande estar aqui e contribuir para o observatório, né? É, então, eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês só um pouco dos projetos que a gente faz em relação às pesquisas Survey, são as pesquisas TIC, que a gente chama, né? O Paulo já fez uma ótima apresentação, trouxe dados bastante abrangentes sobre os projetos conduzidos pelo NIC.br. E eu vou falar especificamente de um dos departamentos do NIC, né, de um dos centros de pesquisa do NIC, que é o CETIC.br. O CETIC, como parte do NIC, né, ele tem a incumbência de entender como a população se apropria da internet. Então, em todos os outros centros, né, a gente tem bastante essa produção de dados, esses projetos que visam pensar em infraestrutura ou a medição da qualidade da internet, como o Paulo mostrou, né? E o CETIC, ele vai conversar com a população sobre quais são os usos, quais são as dificuldades para acesso, como a população se apropria da internet ou das tecnologias digitais, da IA, né? No seu dia a dia, como é que ela extrai resultados tangíveis, positivos em relação a essas tecnologias. O CETIC, além de ser parte do NIC, né, ele também é um centro categoria 2 da Unesco, o que significa que o CETIC tem uma atuação no Brasil em relação a essas pesquisas, a essa produção de dados sobre a população, né? Mas também ele apoia os países da América Latina em relação ao uso dessas tecnologias e também os países lusófonos da África. Então, a gente tem essa atuação um pouco mais ampliada, né? Dentro dessa atuação, nós temos 4 linhas de atividades principais, né? A primeira atividade do CETIC é produzir dados, estatísticas, estudos qualitativos sobre o acesso, uso e apropriação das tecnologias no Brasil, assim como o Paulo também tinha trazido, né? O CETIC tem esse alinhamento com os ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, todos os nossos estudos têm esse alinhamento com a questão das desigualdades, de entender quais são os pontos críticos para as políticas públicas. Uma segunda linha de atuação do CETIC é produzir metodologias de pesquisa. Então, é auxiliar tanto o Brasil quanto outros países em mensurar esse acesso, essas desigualdades, né, no acesso, uso e apropriação da internet e das tecnologias digitais. Uma terceira linha de atuação do CETIC é o Laboratório de Ideias e de Inovação Metodológica. Durante a pandemia, a gente teve que exercitar muito, né, esse laboratório, porque nessa dimensão nós pensamos novas formas de coleta de dados junto à população, que não só os grupos de discussão, né, ou as pesquisas com questionários estruturados, mas será que a gente consegue também esses dados por meio de de outras metodologias, de outros recursos, entre eles também a inteligência artificial? Então, além de entender
como a população usa a inteligência artificial, será que a gente consegue utilizar a própria IA para a pesquisa, né? E uma quarta linha de atuação do CETIC são as parcerias com instituições e organizações nacionais e internacionais na produção dos chamados policy briefs, né? Que são esses relatórios, esses documentos de recomendações para governos, para instituições, sobre como melhorar o acesso a essas tecnologias, né? Então, agora, muito rapidamente, eu vou passar por algumas das nossas pesquisas TIC, que são as pesquisas Survey. Todas elas são amostrais, realizadas por meio de questionários estruturados. Isso significa que nós temos um questionário programado num tablet, né, ou num software, e um entrevistador faz a mediação desse questionário. Então, ele lê as perguntas para um entrevistado ou uma entrevistada e ele anota as respostas. Então, essa metodologia survey, né, ela é bastante aplicada. No IBGE, a gente tem esse tipo de aplicação, a gente tem esse tipo de aplicação no INEP. Os principais centros de estatísticas, né, dos países geralmente têm algum tipo de coleta de dados via survey, né? No CETIC, nós temos 10 projetos nesse tipo, tá? Cada um deles cobre uma área, né, um setor social, e nós temos as pesquisas que são domiciliares. Então, a pesquisa TIC Domicílios e a pesquisa Kids Online Brasil, elas são realizadas anualmente nos domicílios. Então, a gente vai, da mesma forma que o censo do IBGE coleta dados, nós fazemos isso todos os anos para entender como a população com 10 anos ou mais acessa essas tecnologias, que é a TIC Domicílios, e, mais especificamente, as crianças de 9 a 17 anos, quais são os riscos e oportunidades aos quais eles estão expostos. Então, as duas pesquisas são realizadas nos domicílios de forma presencial. Além disso, entre as pesquisas anuais, né, nós temos a TIC Saúde, que é realizada pelo telefone com os estabelecimentos de saúde, e a TIC Educação, que é realizada nas escolas um ano, né, em anos intercalados, nos anos pares. Ela é realizada de forma presencial, entrevista alunos, professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares. E nos anos ímpares, ela é realizada pelo telefone, porque há 3 anos a gente tem tentado, né, produzir dados sobre o F, então, sobre os estados brasileiros. Então, a gente realiza pelo telefone com uma amostra maior, para que a gente tenha essa condição, né, de divulgar esses dados. Até o momento, a gente ainda não publicou esses dados, mas há planos de, nos próximos anos, a gente conseguir fazer isso. Além desses projetos anuais, a gente tem projetos bienais, que são a TIC Cultura, nos estabelecimentos de cultura, a TIC Governo Eletrônico, realizada junto aos órgãos estaduais, municipais e federais, é, do governo, né, estadual, municipal e estadual, perdão, municipal, estadual e federal. A TIC Empresas, como o próprio nome diz, né, nas empresas brasileiras, um dos focos, inclusive, de IA no CETIC, acho que a pesquisa que tem mais indicadores sobre IA é a TIC Empresas, e a TIC Provedores, que vai entender como é que é a oferta, né, de internet no Brasil. É importante também destacar, eu acabei não falando no primeiro slide sobre as pesquisas, mas 4 dessas pesquisas, a TIC Educação, a TIC Saúde, a TIC Empresas, a TIC Governo Eletrônico, fornecem dados para o Observatório de Inteligência Artificial, que é o OBIA, né? Então, vocês podem encontrar os indicadores específicos de inteligência artificial lá no portal do OBIA, tá? Além disso, a gente tem pesquisas também, 2 pesquisas sem uma frequência definida, mas que são bastante importantes, que é a de organizações sem fins lucrativos e a pesquisa de centros públicos de acesso também, que foram realizadas nos últimos anos, né? As 2 edições já fazem uns 3, 4 anos que a gente fez, mas há planos de, nos próximos anos, a gente voltar a fazer. E além disso, além das pesquisas quantitativas, né, o CETIC também tem estudos setoriais qualitativos, né?
Dois, eu acho que são bastante importantes aqui para o nosso debate, né, que tratam especificamente de IA. O primeiro deles é de inteligência artificial e cultura. Então, foram utilizados os dados da TIC Cultura Survey, mas também entrevistas qualitativas com equipamentos culturais e o uso que era realizado nesses museus, bibliotecas e como, especialmente, como se dava a questão da propriedade intelectual nesse contexto de inteligência artificial, né? E a divulgação cultural, a produção artística, né? Nesse contexto de IA. Então, esse é um estudo qualitativo bastante interessante. E esse ano, agora, faz um mês, a gente também lançou o Inteligência Artificial na Saúde. Então, é o uso de recursos de inteligência artificial tanto para diagnóstico, enfim, né? Mas também na gestão dos estabelecimentos de saúde. Então, também é um estudo qualitativo e quantitativo, né? E mais especificamente na área de educação, a TIC Educação, desde 2020, ela vem tentado cobrir alguns indicadores sobre inteligência artificial em quatro linhas, né, de pesquisa mais com foco em quatro linhas principais de pesquisa. A primeira delas é entender como é que alunos, professores e gestores eles usam a inteligência artificial nessas atividades baseadas em IA. Então, são indicadores por exemplo, o uso de recursos de IA para avaliação dos estudantes. Então, a IA mais nessas atividades pedagógicas no currículo, né? Uma outra linha é a de analítica de aprendizagem. Então, como é que as próprias escolas analisam dados por meio de recursos de inteligência artificial para reverterem iniciativas para as escolas ou na gestão escolar, né? Uma outra questão, e essa tem sido bastante forte na pesquisa, é a de investigar plataformas, aplicativos e sistemas baseados em IA. Aqui dentro, a gente tem aqueles indicadores sobre as plataformas educacionais especificamente, mas a gente tem tentado trazer também usos de sistemas de gestão escolar que fazem o uso de IA também, né? E por último, a linha de educação crítica, né? Que é não só usar a IA, mas falar sobre IA, é, falar sobre dados, né? E sobre como eles são utilizados. Então, dentro dessa linha, a gente tem o módulo já desde 2020 de privacidade. Então, a gente tem uma série histórica já de 3 anos de produção de dados sobre privacidade, mas também sobre as iniciativas das escolas ou dos próprios professores e alunos, né, em entender de forma crítica como a IA funciona, a atuação dos algoritmos, das plataformas, enfim. Então, tudo isso está dentro dessa linha. A cada ano a gente traz novos indicadores e aprimora esses indicadores. Então, a pesquisa 2024, que está em campo agora, ela já vai trazer alguns indicadores sobre IA generativa, o uso de Gemini, ChatGPT, enfim, algumas outras ferramentas também presentes nas plataformas educacionais. Então, a gente espera ter dados mais interessantes até para divulgar no ano que vem. Então, esse foi um pouquinho, né, do que o CETIC faz e do que a gente tem em relação à inteligência artificial, né, nas pesquisas do CETIC e as pesquisas Survey. Bom, vou fechar aqui e deixar agora para a Paula fazer os Fazer- comentários e as perguntas. Não, primeiro eu queria agradecer pela apresentação fantástica de vocês, super didática, que dá para ter esse panorama, e vocês foram mesmo no ponto, né? Como é que a inteligência artificial pode ser utilizada na pesquisa, principalmente com um aprendizado não supervisionado, a questão da infraestrutura, né? E, particularmente, como é que vocês estão medindo isso na educação? Porque isso
Isso é uma das minhas questões também, né, que eu já até tinha adiantado para vocês. Primeiro, também queria dizer que eu acho que a missão do NIC, a missão do OBIA também, que é essa missão da IA para o bem público, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso de fato, é uma missão compartilhada que a gente tem. A gente pensa muito em termos de bem comum e também de um ponto de vista crítico, né? Em que leva a gente a analisar os dados, a analisar como a IA tem sido utilizada, mas também refletir sobre os outros caminhos possíveis, né? Que não é só necessariamente como ela tem sido utilizada hoje, né? Existem vários caminhos de reapropriação. Mas eu queria fazer uma pergunta, talvez um pouco teórica, assim, de início, porque essa ideia de governança da internet, ela pressupõe, então, a internet como um território. E eu acho que isso é mais ou menos, assim, na literatura, a gente pensa a internet, a gente pode pensar a internet como território, espaço. E aí eu fiquei pensando, a inteligência artificial, a gente pensa ela como o quê? Como território, como dispositivo, como agente, como ferramenta? Será que... Porque eu acho que isso também ajuda a gente a pensar como vai mensurar, né? Se a gente fala de mapeamento, tem uma dimensão territorial, né, da IA. Mas como é que vocês acham, assim, que a IA tem sido pensada e o que que a gente poderia explorar para pensar a IA, né? Tem muito esse debate sobre IA como ferramenta e IA como agência, que é um debate também sobre a própria ideia de inteligência, né? E o que que vocês acham que seria, do ponto de vista até das políticas públicas, pensar a IA, acho que muda a chave, né? Se eu penso como ferramenta, eu vou medir de um jeito. Se eu penso como território, eu vou medir de outro jeito. O que que vocês acham que a gente pode pensar sobre governança de IA e mensuração de IA nesse ponto de vista assim, mais conceitual? Eu vou deixar, de repente, o Paulo começar, depois a Dani. Te agradeço pela pergunta, Paula. De fato, é uma questão que tem sido discutida em vários fóruns, né? É, a IA, né, assim, da minha perspectiva, né, eu acho que ela é uma tecnologia fantástica, assim como outras que já foram sendo criadas na esteira do computador pessoal, que foi quando começou essa revolução, na década de 80, 90, né? E aí depois a conectividade, a internet, ela foi adentrando, os aspectos dentro da própria sociedade, é uma espécie de emulação de como a sociedade funciona, um ecossistema próprio lá dentro do digital. A IA, ela, de alguma forma, eles colocam como inteligência, que é um conceito bastante difícil, de definir, nem os autores da área entendem, mas ela se abastece de dados. Então, ela está sentada em dados, tudo aquilo que a gente produz como conhecimento acaba se revertendo de alguma maneira para que a gente consiga construir esses sistemas ditos inteligentes. Então, como a internet ela não conhece fronteiras, né? Esse conhecimento ele pode se valer não só do território nacional, como de outros países. É uma coisa, às vezes, transnacional, e existe também alguns problemas referentes a isso no âmbito de governança digital, algo que tem sido lidado nos fóruns internacionais, inclusive na ONU. É, eu penso que é uma tecnologia, e que ela é uma abstração das outras tecnologias que vêm nas camadas de baixo, mas de fato ela é uma, como ela se vale de dados, ela é uma interface com a sociedade. E a sociedade, a cultura, ela se traduz num plano mais geográfico, né? Então, eu não consigo defini-la como uma coisa ou outra, mas no fundo elas têm intersecções das duas coisas que você comentou, né? Acho que só para começar o debate. Então, é uma ótima pergunta e eu acho que a resposta do Paulo foi bastante interessante, bastante certeira. Mas eu acredito que a gente ainda não tenha um conceito, uma resposta única para essa sua pergunta, porque a gente está num momento de transição, exatamente. É meio que lá atrás, quando a gente começou a ter as redes e a interconexão por internet. E a gente falava, eu vou entrar na internet, né? Mas se a gente falar isso para uma criança de 9 anos hoje, ela não vai entender o que a gente está dizendo, né? Mas
então eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter uma clareza muito maior do que a gente está falando, assim. Nesse momento, a IA tem sido muito mais tratada como um recurso tecnológico, como algo que a gente se apropria como se a gente utilizasse realmente o computador ou como se a gente utilizasse uma aplicação. Mas eu tendo a achar que daqui a pouco a gente vai transitar para um outro entendimento que não é o mesmo da internet. Eu acho que a internet ela é muito mais entendida como espaço, como território que a gente ocupa, né? E a inteligência artificial muito mais com um agente, né? Você falou em agência, eu acho que é uma boa palavra, assim, com o qual a gente vai trabalhar junto, entendeu? A gente vai co-criar com a inteligência artificial. Então, é como se a internet fosse o espaço e nós, usuários, e a IA, ocupássemos esse espaço juntos ali, produzindo e disseminando, né? Conhecimento, enfim, aí o- não há limites nesse momento, a gente não consegue pensar no que vai acontecer aí, até numa hibridização das nossas inteligências, né? É muito bom que esse resgate que você fez, porque eu lembro internet no início, a gente tinha muito esse debate também, ainda tem, né, do espaço público, do espaço privado, ela é um espaço híbrido, ela é um espaço, ela é um território, e eu acho que realmente a IA, a gente já tem uma outra característica, menos talvez dessa coisa de discutir espaço, a gente tem ido mais nesse sentido de ferramenta, mas eu gosto também de como o Paulo chamou a atenção, né, de ecossistema, porque é tão complexo e ela tem aplicações em toda, ela é tão transversal que também é muito difícil. Eu acho que eu concordo, Dani. Acho que com o tempo essa clareza vai vir, até pelo tipo de apropriação que será feita, porque você pode lançar uma tecnologia de IA que, ou pela regulamentação ou pelo uso, ela vai morrer, né? Por exemplo, reconhecimento facial. Não sei até que ponto vamos, né? Porque ela está sendo utilizada, bastante utilizada, mas muitos movimentos chamam a atenção para ser impedido, né? Então pode ser potencialmente uma tecnologia que a gente vai deixar um pouco de lado, não sei, ou ao contrário, se a gente caminhar para essa coisa mais distópica. Mas isso também eu acho que esse entendimento do que é IA e o discurso sobre IA é fundamental para orientar a pesquisa e política pública, né? E aí, no sentido até o que o Paulo trouxe, essa narrativa multidisciplinar da IA, eu acho isso extremamente importante, porque o que tem o que tem dominado assim o debate é uma lógica da computação, né? Uma lógica que, claro, né? Evidentemente, você tem que falar, né, em princípios computacionais, você tem que falar em algoritmos, mas eu vejo, e eu sou, né, da sociologia, que tem todo um espaço filosófico, cognitivo, sociológico, que fica um pouco ali meio perdido, né? E eu queria que vocês voltassem um pouco nessa narrativa multidisciplinar, no sentido de que como é que essas outras áreas podem ajudar a pensar também a inteligência artificial? Acho que, de repente, a Dani também tem formação, né, em educação, né? Então, conectando também com a área de vocês, se vocês pudessem comentar. Então, Paula, eu gosto muito de pensar, assim, a gente já tem quase umas 5 décadas que a gente tem falado sobre tecnologias e educação, né? E geralmente o discurso é o que as tecnologias fazem pela educação, né? Eu sempre gosto de pensar ao contrário, né? O que a educação faz pelas tecnologias, porque, no fundo, até a própria política, a BNCC, ela tem trazido a questão de inserir programação nas escolas, de trazer esse âmbito o aspecto crítico do uso das tecnologias, passar por entender como as tecnologias funcionam. Acho válido e acho que a gente precisa mesmo, né, para entender como a gente pode lidar com essas tecnologias, a gente precisa entender como elas atuam, né, na sociedade, como elas estão estruturadas. Porém,
acredito no que você acabou de dizer, de que é um espaço grande para quem trabalha com a parte biológica, com a parte de humanas, né? Toda a parte filosófica, sociológica, o entendimento cognitivo de como a gente lida com essas tecnologias e como elas impactam também o nosso desenvolvimento emocional, cognitivo, isso tudo tem que ser tratado também na educação, nas escolas, e eu acho que a partir do momento que a gente tiver esse tipo de disciplina nas escolas, que a gente tiver esse tipo de conteúdo no currículo, a gente vai ter uma IA melhor, a gente vai ter uma IA mais ética, porque a gente está formando aqueles que daqui a pouco, na próxima década, eles estão colocando para a sociedade as tecnologias que vão ser utilizadas e que vão impactar também o desenvolvimento da sociedade. Então, é necessário que a academia abrace também isso, né? As universidades precisam entender o espaço que elas ocupam nesse debate sobre a inteligência artificial, não só nos centros de programação, de engenharia, mas também nos centros de sociologia, de psicologia, de outras formações para além desse uso mais focado na infraestrutura. Paulo, você Nos- quer comentar? Acho que eu vou comentar um pouco. A minha área de formação é da área de exatas, então eu venho da ciência da computação e depois evoluí para fazer ciência de dados na pós, etc., e administração, gestão também. O que eu enxergo hoje é de que, acho que eu vou fazer uma digressão um pouco grande, mas a ciência, ao longo dos séculos, ela foi se especializando e, de alguma forma, ela foi se agrupando em caixas que a academia entendia que eram interessantes porque elas tinham um vínculo direto com a ciência que elas dialogavam. Eu enxergo que o mundo está mudando muito e de alguma forma a academia precisa pensar num modelo, estou falando do ensino superior, de troca. Acho que não basta apenas que os estudantes da área de exatas e biológicas ou humanas habitem o mesmo campus. Eu acho que eles têm que compartilhar conhecimentos dentro do próprio curso, projetos multidisciplinares, algum tipo de disciplina que permita agrupá-los para que eles construam as coisas juntas. A IA propicia isso. A tecnologia é transversal, mas a gente só vai construir algo útil para a sociedade se a gente entender os especialistas de diversas áreas. Uma pessoa da área de exatas, ela pode conseguir programar bem ou construir bem um algoritmo, enxergar as questões tecnológicas, mas alguém da área de educação vai conseguir enxergar nuances que uma pessoa de tecnologia muitas vezes não foi exposta. Um referencial teórico, alguma experiência prática de como isso se desenvolve dentro da sociedade. Então, é uma construção sociológica que precisa ser feita e pensada no ensino superior. Eu acredito que o modelo atual, ele talvez ele não consiga abarcar esse tipo de troca. Eu não tenho uma solução, acho que é mais uma provocação de que o ensino superior ele deve ser repensado nesse contexto, não só da IA, mas da tecnologia como um todo, né? Paulo, eu concordo. Acho que a IA é um grande pretexto, o pretexto para a gente fazer dialogar as áreas, né? Porque realmente a IA, já desde o seu início, ela é multidisciplinar. Acontece que as apropriações discursivas vão recuperar mais essa história da computação, mas tem todo um desenvolvimento cognitivo aí também das áreas da psicologia, até da sociologia, da antropologia, que é o pessoal que discute comunicação também, que tem contribuições. Então, na verdade, ela é multidisciplinar, só que o discurso cai muito para essa área muito específica que seria a computação, e isso acaba afastando muita gente também desse debate. No campo profissional da educação é a mesma coisa. Você falar em inteligência artificial, as pessoas, eu não faço ideia do que seja. Mas ela está usando inteligência artificial sem saber. E daí eu vou para uma outra questão para vocês.
eu vou só mais duas questões, tá? Eu tenho milhões, mas eu selecionei duas aqui, que é como mensurar a inteligência artificial nos métodos, por exemplo, de survey, né? Se as pessoas nem sabem localizar o que elas têm utilizado como inteligência artificial, porque na verdade tudo está algoritmizado, né? A inteligência artificial já está na maior parte dos aplicativos e softwares que a gente utiliza, e ela está lá, né? A própria generativa está lá, e o mundo está permeado por isso. Mas aí, como é que você mensura numa survey se a pessoa nem sabe, né, quais são os possíveis riscos, vieses ou estratégias que vocês têm utilizado justamente para mensurar isso? Então, essa parte é bastante difícil, de fato. Só para explicar, assim, como é que a gente faz uma survey, né? A gente constrói uma questão. Primeiro, a gente vai fazer uma investigação qualitativa, né? Vai em documentos, vai entender qual é o vocabulário utilizado. A gente faz entrevistas qualitativas com as pessoas para entender como é que elas falam sobre isso, né? Depois a gente constrói uma questão. E essa questão depois ela é testada, né? A gente pega um grupo de pessoas, o mais variado possível, né? E começa a perguntar para ela como se a gente fosse fazer a pesquisa e uma perguntinha a mais, que é a mais interessante, né? Quando você respondeu sobre isso, o que você pensou? E aí a gente vai afinando aquela questão. Para tudo que a gente faz, sempre é muito difícil. Se a gente pensar hoje para uma criança o que é um computador de mesa, a gente já vai entender assim que sempre a gente tem que voltar a essas definições, como as pessoas entendem o que a gente está perguntando. Para IA é o mais difícil. Mas a estratégia que a gente tem adotado até este momento é buscar pelo tipo de uso que as pessoas fazem. Então, a gente não faz perguntas como você usa IA generativa? Isso não vai adiantar, não vai trazer para a gente o que é importante. E, às vezes, para as próprias políticas públicas, isso não vai ajudar. Mas se eu souber que um professor ele está usando uma plataforma específica, uma plataforma educacional específica, eu sei que dentro daquela plataforma, como pesquisadora, tem IA. Então, eu sei que ele está usando o IA, né? E aí a gente vai para perguntas de uso, né? Então, mas quando você usa essa plataforma, você acessa tal recurso, você acessa tal, e você constrói uma atividade utilizando tal recurso. Então, até esse momento é o máximo que a gente tem conseguido fazer. E mas e aí pode dizer, mas por que vocês não vão ao contrário? Vocês não vão nas aplicações e coletam o dado dentro da aplicação. Se eu souber que quantas pessoas usam o Google for Education, eu sei quantas pessoas usam o IA. O problema, há dois, né? O primeiro é que as plataformas são fechadas em relação a dados, a gente não consegue esses dados, muito difícil, né? E um segundo problema é que eu vou investigar só os professores que têm acesso, que usam o Google, então eu vou ter um viés enorme. Ainda não tem uma alternativa, efetiva para a gente ter esses dados, se não perguntando para as pessoas. Então, é nesse trabalho que a gente tem atuado. Eu não vou me alongar, eu já estou falando demais aqui, mas esse é o trabalho diário, assim, é o que a gente tem mais, o que mais a gente tem se dedicado, que é de conseguir apreender o mais efetivamente possível das pessoas esse tipo de uso e quais são os pontos de atenção, de vieses, enfim, de desigualdades. Muito bom, Dani. O Paulo, já do ponto de vista da infraestrutura, vocês têm medido, então, pela capacidade ou pelo nível de conectividade também, né? Isso pode predizer um pouco se eu sou capaz de usar um sistema de IA ou, né, ou mesmo no outro dia eu estou tentando programar em Python, estou me aventurando. E aí eu uso o Colab do Google, né, que é uma plataformazinha, digamos assim, e o GPU nunca funciona, porque
o meu nível tecnológico e de conectividade também não permite, por exemplo, que eu rode aquilo muito tempo, né? Fora que tem uma limitação, você paga, tudo isso, né? E aí você consegue mais acesso. Mas eu sei que você explicou isso rapidamente, mas eu queria que você desse um pouco mais de detalhes do ponto de vista da infraestrutura, como é que a gente pode inferir o uso de IA, por exemplo. Essa parte é bastante complexa. No fundo, assim, a IA ela está sentada em algumas outras tecnologias. A camada mais básica é a conectividade. Então, dependendo do tipo de modelo, principalmente esses de uso intensivo de dados, eles demandam uma conectividade de uma boa qualidade. Do contrário, a pessoa que vai utilizar o sistema vai ser praticamente inviável, ela vai ser tão morosa que vai ser abandonada a aplicação. Em cima disso, existe a capacidade de processamento. Dependendo do tipo de modelo ou do volume de dados, eu vou dar o exemplo da IA generativa, ela precisa de um volume colossal de servidores, GPUs, uma estrutura física que se traduz no mundo mais real, é, de energia, inclusive, enorme. Então, do ponto de vista do país para a política pública, é importante perceber dentro da sociedade se as empresas, se a academia, ela está conseguindo construir essas camadas que a IA vai precisar para ser construída ou ser desenvolvida. Então, a conectividade, a camada de processamento, a capacidade de processar esses dados. Isso envolve políticas de inovação tecnológica, como aquisição de chips e políticas de desenvolvimento, vai ser um pouco técnico, mas a gente precisa perceber essas camadas que às vezes ficam opacas para quem usa o sistema, né? E, por último, aí sim, a questão da inovação. É importante diferenciar do ponto de vista de um país, se o país é capaz de utilizar IA, e ainda que seja para o bem público, mas eles se valem de algoritmos de uma produção internacional, e outra coisa é ser um produtor de IA aqui dentro do país. Então, para que o país consiga dar saltos tecnológicos que leve a outras camadas sociais e econômicas, é importante a gente pensar na construção das pessoas nesse ecossistema de IA, na capacitação, na formação, no letramento, porque o mais importante disso tudo, acho que para o país, são as pessoas, o desenvolvimento científico. A infraestrutura, com algum tipo de recurso de política de incentivo, etc., você consegue ir construindo e planejando. Mas a formação das pessoas para a construção dessa camada mais inteligente e que vai levar o país a uma esfera de desenvolvimento diferente, isso é muito mais complexo. Então, acho que, do meu ponto de vista, é importante mapear essas estruturas que são as camadas necessárias, mas e as pessoas? Como é que a gente está desenvolvendo a comunidade científica dentro do país para construir conhecimento aqui dentro? Conhecimento que vai se traduzir para o nosso desenvolvimento. Então, diferenciar só o uso prático de uma IA estrangeira, como a produção de uma IA nacional, que não é concorrente, mas ela pode dialogar com outros conhecimentos científicos e esse intercâmbio, hoje em dia, das pessoas, da comunidade científica, de poder ir a outras esferas e trazer conhecimento, trazer gente de fora. Eu acho que o modelo do Silicon Valley, dados todos os problemas que a gente conhece lá, ele é um ambiente que foi feito de imigrantes. Não é um ambiente de estruturas ou empresas tecnológicas que foi criada somente com o desenvolvimento de um país por si só e dos seus habitantes. Eles foram capazes de, no passado, trazer gente do mundo inteiro para conseguir construir esse tipo de desenvolvimento tecnológico que hoje eles estão assentados e que estão no pico de inovação do mundo inteiro. Então, como é que o Brasil consegue, não precisa replicar o modelo deles, mas como é que ele consegue formar as pessoas
para levar o seu próprio desenvolvimento calcado na sua própria estratégia, na sua matriz econômica e social, né? Nossa, só isso que você falou, Paulo, já dava para a gente ficar mais uma hora aqui conversando sobre esse modelo também de cluster, né? Para desenvolvimento tecnológico. Essa diversidade a gente já tem aqui, né? A gente nem precisa importar, a gente tem uma diversidade fantástica em termos de mentes, de recursos humanos, que a gente realmente poderia aproveitar, sem dúvida. Olha, eu tinha aqui uma lista de questões, mas a gente vai finalizar, né? Precisa bater mais ou menos o nosso tempo. Eu só queria convidar vocês a falar, fazer uma fala final, seja convidando para o próprio observatório, né, que o pessoal conheça, as ferramentas todas que vocês apresentaram, onde é que eles podem achar, né? Eu acho que todo o ferramental que o Paulo apresentou, as pesquisas que a Dani apresentou, a gente tem uma capacidade, assim, vocês têm uma capacidade de produção de dados que a gente pode fazer estudos assim eternamente, nem precisa mais produzir os dados. A quantidade de dados, a qualidade que vocês têm é fantástica para a gente produzir novos insights, né, a partir disso. Então, eu queria convidar vocês a fazer uma fala final aí, localizando ou convidando as pessoas a conhecer, né? Eu vou começar com a Dani. Bom, as pesquisas que foram apresentadas, elas estão disponíveis no site do cetic.br, é só entrar cetic.br, tem todas as pesquisas lá. Além do livro de cada pesquisa, das publicações, elas são todas gratuitas, tá? Não precisa fazer cadastro para baixar. E a gente tem também todas as tabelas de todos os indicadores que foram pesquisados. Então, dentro de cada pesquisa tem uma aba lá chamada Indicadores. É só clicar nela e tem todas as tabelas. Os dados do CETIC, eles estão disponíveis também para pesquisadores que queiram, ao invés de utilizar as tabelas já com os dados agregados, né, utilizar os microdados. Então, a TIC Domicílios e a TIC Kids Online, na aba de microdados, já tem lá os microdados para baixar e poder fazer as próprias pesquisas. No caso das pesquisas de organização, então, saúde, educação, cultura, né? Por conta de anonimização dos dados, a gente precisa de um termo de responsabilidade, então é só escrever para a gente, pode escrever para danielacosta.nic.br e eu indico lá, eu encaminho dentro do CETIC esse pedido de uso de microdados. E para os professores, educadores, pesquisadores que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Eu só queria fazer um último convite, que é para entrarem em contato com essas agendas. Não tenham medo de entender como a internet funciona, de como a inteligência artificial funciona. Isso é bem importante. Todo conhecimento é válido e vai contribuir para a gente ter uma sociedade melhor e uma sociedade mediada por tecnologias melhor, mais ética. Então, é só isso. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Paulo? Vamos lá numa fala final. Bom, eu apresentei alguns projetos. O primeiro deles é o do Observatório de Inteligência Artificial. Eu deixei o QR Code na própria apresentação, mas o site é obia.nic.br, se vocês puderem depois acessar. É, Além dos projetos do Observatório, comentei sobre o projeto da educação, Conectividade na Educação NIC.br, que é o projeto de mapeamento de conectividade em tempo real, que apoia o setor público. Em relação à fala final, eu acho que eu vou convidar todos os pesquisadores, os estudantes das mais diversas esferas, dos mais diversos locais, a pensar o próprio futuro em relação a essa multidisciplinaridade. A tecnologia não deve ser uma barreira, vocês devem conseguir criar coisas mais ricas e mais úteis para a sociedade, na área social, na área que vocês escolherem desenvolver, se vocês conseguirem se associar. Eu acho que existe uma avenida de oportunidades hoje na interface entre diferentes ciências.
Então, lógico que ao longo do tempo as ciências foram se especializando e elas continuarão, mas o espaço entre as ciências, ele foi pouco desenvolvido ao longo dos últimos séculos ou décadas. E esse espaço, ele é uma avenida de oportunidade para vocês se desenvolverem para o futuro. Acho que não devem se preocupar muito sobre a questão do cargo, a posição, o nome atual. A tecnologia está mudando e as áreas de conhecimento também, mas sim de construir o conhecimento, agregar conhecimentos diferentes. Acho que o movimento do profissional do futuro, seja na academia ou no setor privado, é essa capacidade de conseguir aglutinar conhecimentos de diversas áreas. E acho que eu convido vocês a vencer essa barreira da tecnologia, porque ela pode ser útil para tudo que vocês forem fazer no futuro. É, conversem com os colegas, proponham projetos multidisciplinares, vão a outros departamentos de pesquisa, criem startups com gente de diversas áreas, assim, ajudem o país a se desenvolver, pensem no país, no desenvolvimento social dele. A gente não pode perder essa nova revolução digital. A gente teve uma revolução industrial que talvez a gente não tivesse pronto para aproveitar de forma plena, mas o nosso desenvolvimento social e econômico ele vai se dar a partir dessa oportunidade que se apresenta com a inteligência artificial. É uma revolução digital, é uma revolução tecnológica que pode levar a gente a um desenvolvimento completamente diferente do que a gente vê hoje, mais plural, mais rico, mais inclusivo, é, que ajude a reduzir o gap de diferenças que a gente hoje, infelizmente, ainda enfrenta. Então, convido vocês a se lançarem nessa iniciativa e, lógico, entrem no site do NIC e conheçam as nossas iniciativas. Vamos sempre estar abertos a diálogo, a parcerias, a poder mostrar para vocês todos esses projetos que a gente conduz. Obrigado.